Vocês vão ter hoje eu vou me dirigir, é um livro que tu pode dirigir a quem quer que seja. Eu vou me dirigir hoje, principalmente para os pais. Tudo aqui serve para todos os líderes. Todo mundo que tem convivência com pessoas, amizades, é muito importante. O livro de Neemias. Como Neemias foi inteligentíssimo para saber lidar com as adversidades, problemas, sair de dificuldades, encontrando soluções, sempre em Deus e nas pessoas. Muito bem, nós vamos tomar então, hoje nós vamos ver o capítulo 2, de 1 a 10. No mês de Nisan, nós já sabemos que é março, abril. No 20º ano do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, quem provava o vinho diante do rei, para que, naquela época, a traição era muito grande, os reis eles eram absolutos, eram deuses, mas eles eram muito assassinados, mortos. Então, todo rei, faraó tinha, todos os reis tinham os copeiros, que era um cargo de alto nível, não é o copeiro de hoje em dia, com todo respeito ao copeiro. Eram pessoas altamente confiáveis, preparadas, que provavam o vinho e a comida antes do rei usar, para que não fosse envenenado. Olha como era estressante a vida de um rei naquela época. Mas eles eram absolutos. Quando eles decidiam uma coisa, pode contar. Se eles decidissem enforcar alguém aqui, na mesma hora, a pessoa ia ser enforcada. Mas, por outro lado, o copeiro era o responsável pelas pessoas que iam falar com ele, por traições no palácio. O copeiro era o papel fundamental naquela época para os reis. Então, colocou o vinho diante dele, e eu o tomei para oferecer. Ele tomava primeiro, porque se tivesse envenenado, quem era o primeiro que ia morrer? Era o copeiro. O copeiro provou, estava envenenado, ele morria, o rei poupava a vida do rei. Poupava a vida do rei e da rainha. Então, ele estava muito triste. Por que ele estava triste? Nós vimos na pregação passada minha sobre Neemias. A cidade destruída, 70 anos se passaram, Esdra foi para lá, mais 70 anos, 140 anos já tinha passado, depois do exílio da Babilônia, e a cidade em pobreza total, ruínas, escombros, as portas queimadas, que significa na Bíblia, era o lugar onde os magistrados julgavam as causas, portanto, era um lugar onde a lei prevalecia, só que não tinha lei, porque não tinha as portas, onde os magistrados exerciam o poder judiciário, portanto, era uma bagunça total, onde não tem lei, não tem ordem. Assim, os muros destruídos, portanto, o inimigo entrava, roubava, fazia o que queria. Então, era uma miséria, opróbrio, como se chama aqui a Bíblia, e uma oposição muito grande daqueles povos em volta contra os judeus. E Neemias pergunta como é que está a situação desse povo que ficou lá, que ainda está lá, depois de 140 anos que os babilônios levaram para o exílio, levaram os judeus. A situação continuava terrível. Aí eu pergunto para você, como é que está a situação na tua casa, na tua família? Como é que está a situação na tua vida financeira? Tem tudo a ver com isso aqui. Como é que está, pai que está aqui agora, tua situação com teus filhos? Quer aprender? Aprender algumas coisas aqui e vai aprender no livro todo. Mas muita coisa tu vai aprender hoje. Pastor, que as ovelhas não se relacionam bem com ele, líder de célula, não é? Tudo tem a ver com esses princípios de Deus, que você não pode criar princípio. Tem gente que cria princípio, e hoje eu estou vendo muita gente que eu tenho corrigido, estão criando doutrinas, estão criando versículos. Não, isso não tem na Bíblia, está na tua cabeça. Corrige essas coisas, porque isso não vai te levar para a bênção de Deus. Então, o copeiro, não é? Estava muito triste, o semblante dele estava triste demais. E a gente sabe na Bíblia que o coração doente mostra um semblante horrível, triste. E um coração alegre mostra um semblante alegre, feliz. Então, é um elemento importante
que mostra o estado do coração da gente, o estado da nossa emoção, do nosso sentimento. Coração é emoção, é sentimento, é decisão, é pensamento, é o interior teu. As frustrações, os complexos, os desânimos, eles estraçalham o coração da pessoa, estraçalham as decisões, as emoções. Isso é muito importante, ser tratado do coração das pessoas. Por isso que a Bíblia fala de ponta a ponta. O rei olhava o rosto das pessoas. Deus vê o quê? Coração. Deus só olha para a gente numa área. Como é que está o coração de Afonso? Pode estar na frente da igreja? Às vezes não pode estar na frente da igreja. Às vezes é por um tempo. Eu sou humano. Eu peço para sair um tempo na frente da igreja. Eu não posso estar com o coração quebrado na frente da igreja, na frente da célula. Não pode, meus irmãos. Tu vai pecar contra Deus somente. Então, o rei, vendo o semblante, notou a diferença. Isso é muito importante. O que isso ensina para a gente? Que o semblante de Neemias era um semblante sempre alegre. Naquele dia estava diferente. Isso te ensina, pai, a ter um semblante alegre diante dos teus filhos. Você sabe que eu encontro pai que dá gelo em filho? É impressionante, gente. É impressionante. Pai não fala com filho, não fala com filha. O inverso também não pode. Filho que não tem um semblante alegre para os pais, está na igreja, chega em casa, cadê o semblante? Ah, meu filho agora está diferente, eu vou para essa igreja também. Ele vem, gente, ele tem vontade. Meus pais vieram, eles vêm sim, mas o semblante dos filhos é péssimo quando chega lá em casa. Como é que ele vai trazer a família para a igreja, para crescer na palavra de Deus? Então, o semblante está me ensinando aqui muita coisa. Para ti, pai, dia dos pais, que teu semblante tem que ser de alegria. É por isso que São Paulo diz, alegrai-vos, sempre alegrai-vos. É por isso que a alegria faz parte do fruto do Espírito Santo. Está lá, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fruto do Espírito Santo. E às vezes o pai não tem. Infelizmente, o líder de célula não tem, o sócio não tem. Como é que vai ter, essa sociedade vai adiante? Muito bem. Então o rei reclamou, porque está triste teu rosto. Se não está doente, tu está doente. Estava do coração. Neemias estava muito triste pela situação que estava o povo lá em Jerusalém. Tem de ser, olha o que o rei disse, o homem ímpio. Isso é tristeza do coração, Neemias. Olha só. Às vezes eles fazem diagnóstico que nós não fazemos. É uma tristeza para nós. É triste. Nós andarmos em tristeza de coração. E o povo lá de fora diz, pô, tu está doente do coração, meu irmão. Meu irmão, é hora de nós tomarmos decisões importantes em nossas vidas, aprendendo com Deus. Deus bota isso aqui para nos ensinar tudo. E a gente quer inventar coisa da cabeça da gente, em vez de seguir a orientação de Deus. Então, veja só, quando ele disse isso para Neemias, tem de ser tristeza do coração. Então, Neemias disse, eu temi muito quando ele disse isso. Por quê? Porque a vida das pessoas que entravam na presença do rei corria um perigo. E a tristeza no rosto, no semblante de alguém diante do rei, podia ser eles se achavam deuses, um aviso de traição contra eles. E ele iria levantar o cetro ou não, concordando com Neemias, como foi no livro de Esther, com Esther, concordando com o pedido de que Neemias ia fazer para ele, ou então Neemias ia ser condenado à morte. Então ele temeu muito quando ele escutou aquilo do rei. Neemias respondeu. Agora vamos ver como Neemias tratava das coisas, que isso é muito importante. Ele deu viva o rei para sempre. Sabe o que significa isso aqui? Viva o rei para sempre. Eu tomo conta de ti, majestade. Tu não serás envenenado. Viva para sempre. Eu sou fiel a ti. Olha que resposta inteligente. Irmão, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Quem não é fiel não vai nunca fazer grandes coisas. Pode tirar o cavalinho da chuva. As pessoas que acontecem na vida
fazem grandes coisas são fiéis. São fiéis a Deus e às pessoas. São fiéis aos amigos, aos pais, aos filhos, à esposa, com certeza. Então, essa resposta de Neemias, que a gente às vezes não entende, precisa explicar, realmente precisa pesquisar. Viva o rei, tenha vida, vai ter vida em abundância, tem saúde, rei. Eu sou fiel a ti, eu tomo conta da tua casa, do teu palácio, da tua família, tu não vais ser traído enquanto eu estiver aqui. Olha a resposta sábia, humana que ele deu. Resposta humana. Notem que ele passou 4 meses orando por esse dia. Mas ele não ficou somente em Deus em primeiro lugar. Mas também ele viu a parte humana, que às vezes a gente não vê. A parte humana é desprezada. Impressionante, meus irmãos. Eu já falei, já tinha o que dizer, agora não tem nada com isso. Problema dele. Não, nunca isso vem de Deus, viu, meu irmão? Tira isso aí da tua cabeça. Nunca é pouco que tu pode fazer por alguém. Olha o que Neemias vai fazer. Neemias era um dos homens mais importantes daquela época no palácio. Ele vai abandonar tudo porque tinha gente sofrendo demais em Jerusalém. Muita pobreza, muita miséria, muita dor, e ele se compadeceu. Certo? Ele não ficou de longe chorando por aquelas pessoas. Então isso é importante, são ensinamentos para nós, para um pai. Não, eu oro muito pelos meus filhos. Não, não é só isso não, meu irmão. Qual é o testemunho que tu dá em casa? Como é que está o teu semblante em casa? Como é que os teus filhos estão vendo como tu trata a tua esposa? Como é que teus filhos estão vendo o teu tratamento em casa? Como é que teus filhos estão vendo teus relacionamentos com os amigos, no trabalho? Eu te garanto uma coisa, os filhos estão vendo tudo, isso eu te garanto. Como não me estaria triste? Olha o que ele vai dizer para o rei. Olha a resposta que ele vai continuar dizendo para o rei. Como eu não estaria triste o rosto, se a cidade dos meus pais, isso tocou muito no rei. Porque na cultura persa, os ancestrais dos persas, o sepulcro dos persas, dos reis persas e dos faraós do Egito, era altamente bem cuidado, bem tratado. Eles botavam até ouro nos sepulcros. E até hoje essa cultura passou para todo mundo que vai no cemitério, a gente cuida muito da sepultura dos nossos pais. É ou não é, gente? Então, como eu não estaria triste, como meu semblante não estaria transformado, porque onde estão os sepulcros dos meus pais está assolado, destruído, as portas consumidas pelo fogo. Não tem lei ali, majestade, é uma bagunça, o povo não tem a quem recorrer. Essa é a situação triste. Ele não citou templo, olha a sabedoria dele. Ele não disse, eu vou reconstruir minha igreja, isso ia causar ciumeira. Religiosidade, religiões, guerras religiosas, isso se vê muito hoje em dia. O cara vai pregar o evangelho e puxa outras igrejas. Isso cria problemas. Ele não puxou Jerusalém, ele não puxou, que cria problema, e ainda hoje Jerusalém é um problema sério, todo mundo quer tomar Jerusalém, isso não mudou não, gente, isso aqui continua a mesma história, o templo está arriado, acabaram derrubando o templo. Por que derrubaram aquele templo? Isso tem um princípio espiritual muito grande, vocês sabem. Então, onde estão os sepulcros dos meus pais está destruído, as portas consumidas pelo fogo. Como é que eu podia estar alegre, majestade? Olha só, disse-me o rei, quem me pedes agora? Pode pedir. Levantou o cedro e disse, realmente você é um homem, é um grande homem, você está sofrendo pela dor alheia, realmente você está valorizando seus pais, seus ancestrais. Como ele foi sabido ao conversar com uma autoridade? Será que nós sabemos conversar com nossas autoridades? Às vezes não sabemos, né? E a Bíblia chama muita atenção, Romanos capítulo 13 só fala em autoridades. Autoridades lá fora, inclusive. E não sabemos também conversar com as autoridades pastorais, que somos autoridades,
com a liderança da igreja, que são autoridade, e não sabemos conversar com nossas autoridades em casa. Então é muito importante a gente aprender essas coisas com Neemias. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então, ele passou 4 meses orando para Deus, depois que ele falou e muito bem com o rei, humanamente, com respeito, com reverência à autoridade dele. Então ele torna a fazer uma oraçãozinha rápida: meu pai, me dá sabedoria para esse pedido. Diz aqui: então orei ao Deus do céu, rapidamente, aquela oração flecha. Veja só, oração flecha, dentro de uma oração que tu vem fazendo 4 meses, é outra coisa de uma oração flecha do que tu nunca oraste. Vocês entenderam bem o que eu quis dizer? Tu vai fazer uma oração flecha por alguma coisa que tu nunca oraste por isso. Tudo bem, não digo que não tenha a sua validade, eu não quero de maneira nenhuma, mas não é igual uma oração flecha àquilo que eu estou chorando há 4 meses, jejuando há 4 meses. Ele, antes de pedir, ele disse: Senhor, me dê sabedoria. Te garanto que foi mais ou menos assim que ele fez essa oração do versículo 4. Orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, se for da tua boa vontade, rei. Olha como ele fala com o rei: se for do teu agrado, e se o teu servo, olha a palavra servo que eu estou falando aqui, tanto que nós não sabemos nem ser servo de Jesus. Às vezes não sabemos, às vezes queremos ser servo só 50%, só naquilo que nos interessa. Não é 100%. O teu servo acha mercê em tua presença. Se eu mereço, como servo teu, na tua presença, peço-te que me envies ajudar. Eu vou abandonar o meu cargo de confiança teu. Era um pedido altíssimo que ele estava fazendo. Eu vou abandonar tudo e vou socorrer meus patriotas, meus compatriotas, os cidadãos que estão lá sofrendo. Se tu assim deres o sim para mim. Vou à cidade do sepulcro dos meus pais. Olha, novamente ele repete: para que eu reedifique a cidade, para que eu reedifique o cemitério onde estão internados meus pais, que eu reedifique os muros onde está destruído, onde os inimigos entram e destroem tudo. Ninguém pode ter nada, que eles vêm, roubam e levam. Naquela época, então, tinha que todas as cidades tinham muros, todas as cidades. Então, o rei, e estando a rainha sentada, a rainha estava presente. A Bíblia não botou a rainha estava presente, por que quis botar? Porque ele deve ter escolhido um dia que a rainha estava presente. Até alguém pode dizer aqui, ele deve ter falado com a rainha antes, porque as mulheres são mais sensíveis, né? Não sei, aqui não fala isso, mas fala que ela estava presente nesse dia. Esse dia era um dia importantíssimo. A rainha estava do lado do rei. E ele estava fazendo um pedido dificílimo. Você tem pedido dificílimo para fazer para Deus? Eu te garanto que tem. Não está sabendo é fazer. E nem escuta conselho quando a gente fala. Tem muita gente que quer, mas não aceita conselho. Tem muita gente que quer Deus, mas tem vaidade, tem orgulho. Por isso é que não se dobra para Deus. Não é para nós, é para Deus. Isso é importante, meus irmãos. Por isso é que tu não recebe as bênçãos porque Deus não dá mesmo. O orgulhoso, Deus afasta dele. E por orgulho, tu não recebe de Deus, por orgulho, pelo ego. Tu é entronizado, não é Deus que é entronizado na tua vida, quem é entronizado na tua vida é você. Isso sabe como é que se chama isso? Idolatria. Então isso é importante você avaliar. Você vê como Neemias está se comportando, né? Então, o rei estando, a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Olha como ele era importante para o rei. Quanto vai durar essa tua ausência? A gente sabe lá adiante, nós vamos ver isso mais adiante, que ele passou 10 anos, meu irmão. Ele passou 10 anos. Não é fácil reedificar uma cidade. Mas ele não podia dizer isso para o rei. Ele teve muita sabedoria. Quando voltarás? Olha a preocupação do rei e da rainha. Aprove ao rei enviar-me, e eu vou marcar um prazo. Ele não falou nada, nem ele sabia. Ele ia para lá, não sabia quanto tempo ia durar. Aprove ao rei me enviar, e eu vou calcular o prazo.
Não é? Depois que tu vai, aí tu tem Deus, Senhor, prolonga esse prazo. Aí tu pode falar mais com Deus. Mas primeiro tu tem que falar com o homem. A chamada para Neemias veio da parte de Deus? Sim ou não? Veio. Ele sentiu um fardo no coração. Você tem sentido um fardo no coração por teus filhos, teus netos, teus familiares? Não deixa esse fardo morrer, conselho meu. Não deixa, é Deus te dando uma preocupação, um sentimento profundo, que a gente chama de fardo, para que tu executes. Não é para ficar guardando para ti. Não é para ficar guardando para ti. Isso é muito sério diante de Deus, sabia disso? Neemias vai pôr em prática algo importante. Tem muita gente que anula todo o fardo, e eu te garanto o seguinte, que 99% das pessoas que estão aqui estão recebendo fardos, e estão ignorando os fardos. Uns porque não querem sair da zona do conforto, outros por vaidade, outros por orgulho, outros porque não tem o coração, que isso é a coisa mais importante que tem, coração, gente, aquilo que eu falo demais, que Deus vê o coração, ensinável. Não adianta falar que não adianta mesmo. Isso é seríssimo. Não pensa que não vem consequências gravíssimas, vem consequências gravíssimas. Deus manda avisar. E Deus manda o juízo acontecer. A história da Bíblia toda é essa. É misericórdia, juízo, bênção, maldição. Esses são os caminhos de Deus. Não adianta inventar outra história. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, aí ele foi em frente, dei-me cartas para os governadores daquela região, além do Eufrates, para que eu passe, senão eles vão me matar. Por que ele disse isso? Porque havia um edito do rei passado, Artaxerxes I, proibindo construção em Jerusalém. Por quê? Porque os samaritanos fizeram carta dizendo, não deixe eles reconstruírem Jerusalém. Aí o ódio que eles tinham dos samaritanos. Tem uma base histórica. Não deixe que eles reconstruam os muros, não deixe que reconstruam os templos. Se lembre dos reis passados de Israel, Saul, Davi, eram reis que cobravam de vocês taxas imensas, subjugavam vocês, eram duríssimos, e agora vocês querem amolecer para eles. Olha as ideias dos samaritanos. Está lá em Esdras capítulo 4, está lá em 1 Reis capítulo 17, 1 Reis capítulo 17. Está lá escrito tudo isso, como os samaritanos fizeram coisas tremendas e vão fazer com Neemias e com o povo lá. Daí o ódio que os samaritanos tinham dos judeus, e vice-versa. Então ele pediu cartas de recomendação para que permitam passar e entrar em Judá, para que não haja obstáculos, para que não haja mortes, para que eles tenham sucesso na jornada. Dependia de quem? Como eu falei, a chamada foi de Deus, mas a responsabilidade é dos homens. Muita gente confunde isso, eu vou tornar a repetir. Muita gente confunde. A chamada é de Deus, a responsabilidade é de Deus, toma conta Deus. Tem gente que vive assim. Tu vai ser mal sucedido na vida. Tu vai ser um crente aqui derrotado. Quero te dizer isso. A chamada é de Deus, a responsabilidade é minha, diante de Deus e diante dos homens, diante dos pais, diante da esposa, diante dos filhos, diante da sociedade, diante do estado que aquele rapaz está, que aquela moça está. A responsabilidade é tua, é tua. Não adianta ficar só orando, não. Tem que ter essas atitudes para o sucesso. Isso é muito importante. Como também eu quero carta para os que governam as florestas, porque eu vou precisar de madeira. Olha como tu não faz as coisas só. Deus manda, mas Deus diz, agora tu vai falar isso. Tu vai conversar com as pessoas, vai receber garantia, tu vai pagar teus tributos, tu vai ver responsabilidade na tua vida. Não é assim, não, passando por cima das autoridades, passando por cima das pessoas. Não é assim que tu vai vencer na vida como crente, não. Não é mesmo. Então, ele está pedindo aqui autorização
para conversar com um homem chamado Asaf, que era o guarda real das matas, das árvores, para ter madeira para construir casas, para construir outras coisas. Ele precisava de madeira, precisava que o rei autorizasse, porque o edito que tinha, olha o que ele estava pedindo: tu vai anular, rei Artaxerxes II, tu vai anular tudo que tem aí, porque tudo que tem aí é proibição contra nós, e vai tornar lícito, de agora em diante, a reconstrução da cidade que eu vou reconstruir. Dificílimo. E que pedido dificílimo ele fez para Deus. Quantos pedidos dificílimos tu tem para a tua família e tu não está sabendo fazer? E Deus responde. Deus responde e quer responder a esses pedidos dificílimos. Se não tem, se não acontece, é culpa tua. Tu és culpado por tudo. Tu és culpado pelo sucesso, ou não é culpado da tua vida, da tua sociedade, dos teus amigos, da tua família, dos teus filhos, dos teus empregos, salários. Deus quer o melhor para nós, gente. Alguém pensa que Deus quer o pior para você? Alguém pensa que Deus não sofre quando tu está sofrendo problemas com a tua família? Paz. Será? Duvido. O problema é que tu não sabe traduzir em vitória. Tu não sabes. Nem quer aprender. Nem quer aprender. E nem facilita. E nem facilita nada. Eis o problema para o Dia dos Pais. Muito bem. Então, ele estava pedindo autorização para madeira, para a viga das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade, para a casa em que o governador ia morar. Ele ia como governador. Ele estava pedindo ele vai lá adiante, vai dizer, que o pedido que ele fez para ele governar a cidade. Pedido alto que ele fez para Deus e pedindo para o rei. Ele vai dizer aqui, com a autorização de Deus, que influencia o coração das autoridades. Quem influencia o coração das autoridades? Deus. Com a tua oração. Mas tu vai tomar providências. Tu vai assumir a responsabilidade. Tu vai até as autoridades conversar. É assim que se age. E não passando por cima. E não ignorando. E não rebelde. Porque está cheio de gente rebelde na igreja. São amigos, são pessoas nossas, parentes, familiares, mas rebeldes diante de Deus e diante das pessoas, diante das autoridades. E olha só, e o rei deu tudo o que ele pediu. Deus tocou no coração do rei. Tem um provérbio que diz, provérbio 15 fala disso. Como Deus governa o coração das nossas autoridades. Está nas nossas mãos, então. Toma as providências, é lícito. Pede para Deus, ora e vai até elas. Como tu vai conseguir resultados importantes? E o rei deu, por quê? Agora, por quê? Olha o que diz o versículo 8b. O que diz o versículo 8b é muito forte, gente. Depois de toda a responsabilidade assumida por Neemias, é assim que se faz, é assim que se age, com humildade, com oração, com jejum, carregando os fardos e levando os fardos adiante. Deus não nos chamou para ficar aqui sentado na igreja louvando e cantando. Não é para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou como ministro da palavra, como mordomos, como embaixadores de Cristo, como exemplo lá para fora, como exemplo na família. Para isso que Ele me chamou vocês. Não foi para ficar aqui achando gostoso estar aqui na igreja. Não foi para isso, não. Então, o rei deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Por que ele deu? Por que o rei abriu tudo que Neemias quis? Porque a mão de Deus era boa comigo. Porque eu estava agindo certo. Porque eu estava agindo com responsabilidade diante de Deus e diante das pessoas. A cruz de Cristo diante de Deus, a madeira vertical, e diante dos homens, a madeira horizontal. Não tirem a horizontal, gente. Tem muito cristão que tira a horizontal. Não vai conseguir resultado nenhum com Deus, eu te garanto. Por isso que Cristo morreu, tu vai anular a cruz de Cristo. Se tu tirar
a parte horizontal. Tu vai anular a cruz de Cristo. Cuidado com o que tu está fazendo. Cuidado, isso é muito forte, gente. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiro. Deu muito mais do que ele pediu. Enviou uma cavalaria com ele, para protegê-lo. Disto ficaram sabendo Sambalate e Tobias, que vai ser estudado isso em outra pregação que eu vou fazer, resistência que vai ter lá, como ele vai lutar com as resistências locais, contra ele, contra a construção do muro, contra a construção do templo, as resistências locais, vai aparecer. A Bíblia fala que todo mundo que decide agir piedosamente diante de Deus encontra grandes resistências. Então, tu não vai ser diferente. Não adianta reclamar. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. As resistências ficaram muito tristes, porque apareceu alguém para cuidar do povo de Israel. A resistência contra os líderes se enfurece quando a gente se levanta para cuidar de vocês. Sabia disso? Quando alguém se levanta para cuidar de um pai que está sofrendo, gente, é tanta resistência, é tanta coisa que inventam, é tanto obstáculo, basta você se levantar para Deus para ajudar alguém. E quando é o pai de família, porque o pai tem, diante de Deus, uma abertura maior do que toda a família. Não digo que a mãe não é uma ajuda espetacular, com certeza, os dois juntos, avalie, os dois juntos está resolvido. Se os dois juntos, né, está resolvido. Mas o pai, Deus deu a incumbência, deu a Adão, não deu a Eva. A incumbência maior do sacerdócio na casa, na família. Então, vocês pais, têm diante de Deus uma responsabilidade tremenda. Então, eu quero concluir chamando a atenção de vocês pais, já que hoje é o grande dia dos pais. Primeiro, Neemias se prepara para enfrentar um problema, um sonho que ele teve muito difícil. Se prepara. Neemias vai orar durante 4 meses. Neemias passa por uma decisão política antes de agir. Ele não simplesmente recebe de Deus e age. Ele não ia se dar bem na jornada que ele iria fazer. Ele também se colocou, não desprezou a responsabilidade humana do rei, da rainha, e dos guardas florestais, e assim mesmo ele vai agir lá em Jerusalém, quando ele chegar. Neemias teve a atitude certa diante dos homens. Muita gente, aqui na igreja é o máximo, mas em casa não é. Diante dos homens, diante da sua família, não age bem, não age corretamente. Neemias teve muito tato em tratar com o rei, com as suas autoridades, com as pessoas. Ter tato, ter sabedoria, ver a hora certa, não se precipitar em tratar dos problemas, em cuidar, em tratar com a filha que está precisando do teu socorro. Cuidado como tu vai tratá-la, cuidado para não magoar, que não vai adiantar. Com a esposa, com o marido, como tu vais tratar com o marido. Não joga desânimo, tem mulher que tudo joga desânimo no marido. O marido mal chega do trabalho, pai de família, em vez de ela levantar, que ela tem poder para isso que Deus deu, ela joga um desânimo para ele, joga suspeita, joga perdas que ele vai ter. Cuidado, orem bem antes de vocês. Depois, Neemias teve clareza no propósito espiritual que Deus deu para ele. Ele viu, ele teve uma visão, uma visibilidade. Ele viu a restauração que ele podia levar para aquele povo que estava totalmente abandonado. Depois, Neemias não pediu nada para ele, não teve interesse no bolso dele. Neemias teve integridade de propósito. O propósito de Neemias não era ele, eram os outros. Como isso agrada a Deus?
Como Deus abençoa um homem desse? Quando o propósito dele é íntegro diante de Deus. Em último lugar, Neemias vai enfrentar as resistências que vão aparecer quando ele chegar lá em Jerusalém. Ele vai ter que saber enfrentar as resistências, ele vai ter que saber cuidar dessas pessoas. É como Jesus, tudo em Cristo, Jesus conclui: orem pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Eu queria chamar meu irmão Jean para a gente cantar uma música, e logo em seguida eu quero que as crianças venham cantar uma música também para os pais, e aí os pais virão na frente e eu vou abençoar vocês pelo dia de hoje.